Olá, pessoal! Na última aula, nós derivamos a curva LM graficamente e matematicamente. Hoje, nós vamos falar sobre quais fatores afetam a inclinação da curva LM e quais fatores deslocam a curva LM. Bora começar? Então, vamos começar aqui com um breve resumo sobre a curva LM. A curva LM mostra as combinações de taxa de juros e renda que equilibram o mercado monetário. Ela resume a relação positiva entre essas duas variáveis e cada ponto ao longo da curva LM representa um ponto de equilíbrio no mercado monetário. E a curva LM pode ser representada por I igual a menos 1 sobre H vezes M barra sobre P mais K dividido por H vezes Y, onde I é a taxa de juros, Y é a renda, M barra sobre P é a oferta real de moeda, K é a sensibilidade da demanda real por moeda em relação a Y e H é a sensibilidade da demanda real por moeda em relação a I. Agora, o que será que afeta a inclinação da curva LM? Para a gente analisar quais são os fatores que afetam a inclinação da curva LM, a gente vai olhar para a expressão matemática que a representa. Então, a gente pode ver aqui que a inclinação dessa curva é dada por K sobre H. Ou seja, ela depende de K e de H. Então, vamos agora analisar como K e H afetam a inclinação da curva LM. Quanto maior for o K, ou seja, mais sensível é a demanda real por moeda em relação a Y, maior será a inclinação da curva LM, ou seja, a curva LM é mais inclinada, mais vertical. E quanto menor for K, ou seja, menos sensível é a demanda real por moeda em relação a Y. Portanto, menor será a inclinação da curva LM. Então, a curva LM será menos inclinada, ou seja, mais horizontal. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. E agora, quanto maior for H, ou seja, mais sensível é a demanda real por moeda em relação à taxa de juros, a inclinação da curva LM será menor, ou seja, a curva LM será menos inclinada. Agora, quanto menor for o H, ou seja, menos sensível à demanda real por moeda em relação à taxa de juros, isso leva a uma maior inclinação da curva LM, ou seja, a curva LM será mais inclinada. Agora aqui a gente vai analisar casos extremos, onde a curva LM é vertical e onde a curva LM é horizontal. Então, quando o meu H for igual a zero, ou quando K tender a mais infinito, isso implica que a inclinação da curva LM vai tender a mais infinito, portanto, a curva LM será vertical. Agora, quando H tender a mais infinito ou K for igual a zero, isso implica que a inclinação da curva LM vai ser igual a zero ou vai tender a zero, o que leva a curva LM ser horizontal. Agora, a gente vai analisar quais fatores deslocam a curva LM para a direita ou para a esquerda.
Para verificarmos quais fatores deslocam a curva LM para a direita ou para a esquerda, a gente precisa olhar para os fatores que determinam o intercepto do eixo vertical e o intercepto do eixo horizontal. O intercepto do eixo vertical eu determino quando eu coloco y igual a 0. E o intercepto vai ser igual a menos 1 sobre h vezes m barra sobre P. Já o intercepto do eixo horizontal, eu determino quando eu coloco I igual a 0. E o intercepto do eixo horizontal é igual a 1 sobre K vezes M barra sobre P. E o que a gente pode concluir? Que a única coisa que afeta simultaneamente os dois interceptos é a oferta real de moeda, M barra sobre P. Portanto, a curva LM desloca quando há uma variação na oferta real de moeda. Ou seja, quando há um aumento na oferta real de moeda, a curva LM desloca para a direita. E quando há uma redução na oferta real de moeda, a curva LM desloca para a esquerda. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.